Pessoal, resuminho comentado sobre estática, e é na estática que a gente vai falar de equilíbrio dos corpos, tá? E aí o corpo pode ser considerado um ponto material ou ele pode ser considerado um corpo extenso, e a principal diferença entre esses dois é que o ponto material tem dimensões desprezíveis, o tamanho do corpo não interessa, ele é considerado um ponto, e o corpo extenso tem dimensões que eu preciso considerar, eu não posso desprezar o formato nem o tamanho do corpo extenso. Basicamente, o ponto material, pessoal, ele não vai sofrer rotação. O ponto material não pode sofrer rotação, a gente não fala de torque para ponto material. Já o corpo extenso, ele pode sofrer rotação e translação, e além disso, por ser um corpo extenso, por ter dimensões, o ponto de aplicação da força pode ter consequências diferentes. Eu posso ter só translação, ou eu posso ter rotação no sentido horário, no sentido anti-horário, depende do ponto de aplicação. Para o ponto material, o ponto de aplicação da força não importa, ele sempre vai produzir somente translação. Quando a gente fala de equilíbrio, então, a gente tem duas condições. Para o ponto material, a gente só tem uma, que é o equilíbrio de translação, ou seja, quando a força resultante é igual a zero, aquele equilíbrio que a gente estuda lá nas leis de Newton, quando fala de primeira lei de Newton, lei da inércia. Tá? E para o corpo extenso, a gente tem duas condições de equilíbrio. O equilíbrio de translação, que é a mesma, se repete em relação ao ponto material, em que a força resultante é zero, e o equilíbrio de rotação, então para o corpo extenso não estar em rotação, o torque resultante, a soma dos torques tem que ser igual a zero. E o torque, o que é, né, pessoal? O torque, ele é a força aplicada vezes o braço de alavanca, que é a distância entre o ponto de rotação e o ponto de aplicação da força, e o seno do ângulo θ entre a força e o deslocamento. Como o torque é uma grandeza vetorial, se ele produz rotação no sentido horário, aliás, se ele produz rotação no sentido anti-horário, o torque é positivo, e se ele produz rotação no sentido horário, o torque é negativo, tá, gurizada? Quando eu vou falar de questões de ponto material, eu só vou pensar que a soma das forças resultantes, aliás, a soma das forças, a força resultante tem que ser igual a zero. Então eu tenho que pensar que na minha questão a soma das forças horizontais vai ser zero. Então esse aqui é um exemplo clássico, vamos dar um zoom aqui, esse aqui é um exemplo clássico de questão de ponto material. A soma das forças horizontais é zero, então nesse desenho aqui o TA tem que ser igual ao TBX, a tensão no fio A tem que ser igual a componente X da tensão B, tá? E a soma das forças verticais também tem que ser zero, então a tensão BY, a componente Y dessa tensão, isso aqui é um fio, a componente Y dessa tensão tem que ser igual ao peso. E quando a gente fala de torque, também é clássico a gente falar de alavancas, e existem três tipos de alavancas. A alavanca interfixa é aquela alavanca em que o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente. A força resistente, nesse caso aqui no exemplo, querendo produzir rotação no sentido anti-horário, e a força potente querendo produzir rotação no sentido horário, elas se cancelam. Tá? O exemplo de alavanca interfixa é a gangorra ou a tesoura. Olha aqui o ponto de apoio, olha aqui a força potente e aqui onde eu estou cortando a força resistente. Outra alavanca é a alavanca interresistente. Agora a resistência é que está no meio entre o ponto de apoio e a força potente. Um exemplo de alavanca interresistente é o carrinho de mão, né? Aqui seria a pessoa fazendo a força para cima para levantar o carrinho. Aqui seria a carga, a areia, tijolo, sei lá o que está no carrinho. E o ponto de apoio seriam as rodas do carrinho. Ou o quebra-nozes também é um exemplo de alavanca interfixa. Olha aqui o ponto de apoio, o ponto fixo, e olha aqui o ponto de aplicação da força, tá? A força potente, e a noz faz o papel de força resistente. E o último tipo de alavanca na nossa revisão é a alavanca interpotente. No caso aqui, a força potente é que está
no meio, entre o ponto de apoio e a força resistente, tá certo? Um exemplo de alavanca interpotente é o Bob Esponja varrendo aqui, né? A força resistente seria aqui o caso o atrito com o chão, a força potente seria a mão do Bob, a mão mais de baixo, fazendo força para um lado, produzindo um torque para o outro lado, e o ponto fixo seria a mão de cima, que quase não rotaciona, quase não se move, é o ponto fixo. Tá? Não esquece que o nome da alavanca, interfixa, interresistente e interpotente, sempre leva o nome do cara que está no centro. Tá? A resistência está no centro, então a alavanca é interresistente. O ponto de apoio está no centro, então ela é interfixa. É o ponto fixo que está no centro. A força potente está no centro, então é uma alavanca interpotente. Então esse aí, moçada, foi o nosso resumito sobre estática. Até a próxima!